Vamos lá para a nossa aula de Revolução Francesa. Os slides também tem Napoleão, mas Napoleão não cai na prova, então ninguém precisa estudar Napoleão, tá? Não para esta recuperação, ok? Então vamos lá. A Revolução Francesa, ela surge de uma crítica ao antigo regime. E o antigo regime, ele era, né, tinha como seus pilares o absolutismo monárquico, então a ideia de que o rei tinha poderes absolutos e esses poderes absolutos eram dados por Deus, né? A ideia do direito divino dos reis. Surge também contraposição às práticas mercantilistas que visavam o enriquecimento do Estado e, em última instância, o enriquecimento do rei. E também de uma crítica à sociedade estamental. Essa sociedade estamental não tinha mobilidade social. Você nascia num grupo, os seus direitos e os seus deveres estavam determinados por aquele grupo no qual você nascia e você permaneceria ali até a sua morte. Este era o ideal, tá? A burguesia, então, a alta burguesia, que podia ser mais rica que a nobreza, mas não tinha poder político que era equivalente à sua riqueza, a baixa burguesia, a média burguesia, todo esse grupo queria participar do governo, queria poder político, queria cidadania plena. Na França, você não tem cidadão, você tem súdito nesse momento. Lembrem disso. Os mais pobres, sejam na cidade ou no campo, o que eles queriam? Eles queriam uma sociedade mais justa, até queriam participar, né, dessa política, ter o direito de participar, mas queriam principalmente comida por preços acessíveis e menos impostos. Pense o seguinte, né? Boa parte da renda, isso está no livro de vocês, boa parte da renda de um trabalhador urbano, às vésperas da Revolução Francesa, se revertia para a compra de comida por conta da inflação, tá? Havia uma pressão de longa data para que o governo francês fizesse reformas. Na frente dessas reformas, havia a proposta de cobrar impostos sobre a nobreza e o clero, que eram isentos de impostos, esse era um privilégio desses dois grupos, tá? Mas o governo não se movia nesse sentido, tá? Havia uma crise econômica de longa data. Então, a guerra de independência dos Estados Unidos impulsionou parte dessa crise. O Estado gastava mais do que arrecadava, estava endividado. E, para agravar a situação, houve uma sucessão de colheitas muito ruins, de invernos muito rigorosos, que tornaram a fome, né, ainda mais presente na França e a inflação um problema constante, principalmente na vida dos mais pobres. O rei vai ser pressionado a convocar os Estados Gerais, que era uma assembleia que não se reunia desde o século XVII, que antes era chamada sempre para, de uma certa maneira, dar apoio ao rei, e agora vai ser chamada, né, para pressionar o rei. Só que essa assembleia tinha uma estrutura antiquada, né, em que você tinha um voto para cada segmento, para cada estado. Então, o primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza, e o resto do povo, reunindo burguesia, campesinato, trabalhadores urbanos, ou seja, quase 90% da população tinha direito a um voto. Se clero e nobreza se juntassem, não havia como levar adiante reforma nenhuma. Tá? A burguesia e a nobreza reformista, nós chamamos de nobreza liberal, desejava uma constituição. Então, esses dois grupos queriam reformas e constituição. O rei, pressionado, manda fechar os estados gerais, mas esses dois grupos se recusam a ir embora. Eles lembram, né, talvez vocês lembrem dos slides inteiros, né, daqueles slides estendidos, que eles vão para o campo lá onde jogavam pela, que é aquele jogo que antecede o tênis, e vão se proclamar Assembleia Nacional Constituinte. Só vamos embora quando a França tiver uma Constituição. Com esse processo, né, de pressão, a demissão do Necker, que era o ministro das Finanças, o povo, principalmente camponeses, trabalhadores de outras cidades, começam a se dirigir para Paris, o rei manda reprimir esses movimentos, mas parte do exército do rei passa para o lado do povo, é a Revolução, é o 14 de julho, é a queda da Bastilha. A Bastilha, né, era um símbolo do poder do rei, era um paiol. A derrubada da Bastilha é simplesmente um marco, tá?
a revolução já estava em curso antes e ela continua depois. Só que o rei, até outubro de 1789, vai continuar morando em Versalhes e só vai para Paris pressionado pela população, a chamada Marcha das Mulheres, 5 e 6 de outubro, que obrigam o rei e a família real a se mudarem para Paris, para o Palácio das Tulheries. Ou seja, a revolução está rolando e o rei está lá em Versalhes, ainda fingindo que nada está acontecendo, embora parte da nobreza, inclusive alguns membros da família do rei, já tenham saído da França porque eram tão odiados que sabiam que corriam risco de serem mortos. E aí a gente tem uma coisa chamada o grande medo. Caiu na prova de primeira chamada, na prova na A3, e houve gente que errou porque não reconheceu os slides que a figura que estava no slide que a gente deu em sala de aula, né? O que é o grande medo? Aqueles boatos que vão se espalhar pela França, principalmente no campo francês, e que vão fazer com que os camponeses se mobilizem contra a nobreza, temendo que pudessem ser atacados e pudessem ser mortos, enfim, né? O resto de comida que ainda havia pudesse ser saqueado pelos nobres, e eles vão fazer antes. Então, o grande medo vai ser um movimento que vai durar pelo menos uns 2, 3 meses de saques e ataques a palácios e castelos da nobreza. Muito bem. Logo no início da Revolução, independentemente de onde o rei estivesse, a Assembleia Nacional vai abolir os direitos feudais. Então, coisas como a corvéia não existem mais. Tá? Os privilégios da igreja e da nobreza serão suspensos e vai se afirmar que todos são iguais diante da lei. Pensem que você está saindo de uma sociedade em que todos são diferentes porque a lei assim determina, e agora para uma sociedade em que todos são iguais porque a lei assim determina. É aquilo que a gente falou de igualdade jurídica. Isso vem num documento que a gente viu em sala chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, logo do iniciozinho da Revolução. As fases da Revolução Francesa são, respectivamente, caso apareça na prova, mas não vai ter questão na prova dizendo para vocês ordenarem isso daí, numerarem primeira coluna de acordo com a segunda, nada disso, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. A primeira é a Assembleia Nacional Constituinte, começa em 1789, vai até 1791. Depois a monarquia constitucional, que já nasce morta, porque o rei tenta fugir em 1791 e fracassa. Então, o rei, apesar da Constituição dizer que o rei tem poder de veto, o rei não vai ter condição de vetar nada. Depois temos a Convenção Nacional, que é a Primeira República, 1792-1795, o Diretório, 1795-1799, e o período napoleônico, Consulado, 1799-1804, e Império, 1804-1815. Lembrando, Consulado e Império não estão na prova, tá? Muito bem. Se cair alguma coisa de partidos, só cairá a questão opondo girondinos e jacobinos. Os girondinos se sentavam à direita, representavam, né, setores da burguesia, sim, mas a nobreza e o clero liberal. Eles defendiam a igualdade jurídica como algo que já estava praticamente suficiente. Eles se dividiam entre monarquistas constitucionais e republicanos, tá? Mas a monarquia seria satisfatória para os girondinos, na maioria dos casos. Os jacobinos, eles se sentavam à esquerda, apesar de haver entre eles nobres, etc., eles representavam principalmente a pequena e a média burguesia, tá? E eram republicanos. Então, para os jacobinos, a saída era a república e a igualdade jurídica não era o suficiente, tá? Os demais partidos, vocês não precisam se preocupar com eles, porque eles não aparecem na prova. Agora, é preciso se preocupar com os sans-culottes. Sans-culottes são os trabalhadores urbanos, tá? Aqueles sujeitos que vão estar na rua, pegarem armas, derrubar a Bastilha, fazer a marcha para obrigar o rei a voltar. Esses trabalhadores urbanos, eles queriam uma participação política que os girondinos, por exemplo, não queriam deixar que eles tivessem. A primeira Constituição, ela vai determinar que o voto é o quê? Censitário. O voto é pela renda. Então, esses mais pobres estão excluídos, tá?
Muito bem. O que sai desse período da Assembleia Constitucional? Voto masculino e censitário, acabei de falar, a Constituição Civil do Clero, que obrigava os membros da igreja a jurarem fidelidade ao Estado. Isso vai gerar um grande problema com a Igreja Católica. Vários elementos da nobreza vão embora, o rei tem que aceitar essa legislação e, para muitos, o rei se torna um traidor. Tá? A afirmação dos princípios do laissez-faire, ou seja, o Estado não deve interferir na economia, e a proibição das organizações de trabalhadores. Então, é um governo que quer pressionar o desenvolvimento do capitalismo e em detrimento dos interesses e das demandas dos trabalhadores, tá? Guardem isso, isso é importante. Vai ser formada, em abril de 1792, a primeira coligação. Então, são grupos, né, países externos e mais os emigrados que se unem contra a França e atacam a França. Além disso, nós temos revoltas internas, resistências internas, principalmente causadas porque os camponeses, em algumas regiões, não vão ser contemplados, mesmo com a distribuição de terras, eles não são contemplados e muitos se sentem ofendidos por conta da forma como a Igreja Católica é tratada. A maioria dos franceses eram católicos e a ideia de obrigar os sacerdotes a jurarem a Constituição ou eles não podem fazer missas e outras coisas, isso não agrada a uma parte considerável da população. No ano de 1791, o rei tinha tentado fugir. Então, se a monarquia já estava numa situação complicada, a partir da fuga do rei e do fracasso dessa fuga, a situação da monarquia se torna ainda pior. A gente já está às vésperas da República. E a República vem em 1792. Proclama-se a República, nós vamos ter a invasão do Palácio das Tulherias, nós vamos ter os massacres de setembro, que são as invasões das prisões, com a execução sumária de prisioneiros, etc. Nós vamos ter a primeira vitória sobre essa primeira coligação, que é a Batalha de Valmy, e dessa primeira fase da República, a execução do rei. Em julho de 1793, os jacobinos eles dão uma espécie de golpe e expulsam os girondinos da Assembleia. Ficam na Assembleia os jacobinos, que é o partido que vocês têm que lembrar, e ficam na Assembleia outros partidos que não representariam uma ameaça aos jacobinos. Tá? Esse período vai ser chamado de terror. E é chamado de terror porque os próprios jacobinos chamam para si essa ideia. Não é dizer assim, são os inimigos dos jacobinos que estão acusando eles. Não, eles chamam para si essa ideia. Tá? Muito bem. Nós temos, nesse período, uma nova Constituição, o voto, uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão, o voto universal masculino. Os jacobinos se aproximaram daqueles setores populares e vão contemplar os sans-culottes com o direito de voto. A abolição da escravidão nas colônias. A escravidão já era proibida na França, mas não era proibida nas colônias. Né? E a principal colônia da França, que era o Haiti, estava em revolta nesse momento. Tá? Em revolução, na verdade. As ideias dos jacobinos, se vocês estão lembrando, são muito próximas, abraçam as ideias do Rousseau. Tá? Nós vamos ter o governo nas mãos do Comitê de Salvação Pública, que foi instituído ainda na época em que os partidos todos estavam na Assembleia, mas que agora é monopolizado pelos jacobinos, é quem governa o país de fato, que cuida das ameaças externas, cuida da questão dos impostos para conseguir custear a Revolução e a resistência contra a primeira coligação. Nós temos o Comitê de Salvação Nacional, que cuida das questões internas, dos traidores internos, aqueles que são considerados inimigos da Revolução. É daí que vem a chamada Lei dos Suspeitos, ainda na época dos girondinos, e essa Lei dos Suspeitos ela vai ser utilizada para condenar pessoas assim, em larga escala no Tribunal Revolucionário. Tá? Nós vamos ter
já no período dos jacobinos, a execução da rainha e a perseguição de outros grupos políticos. Então, os girondinos, os cordeliers, a nobreza liberal, todo mundo que não está alinhado com os jacobinos poderia ser considerado suspeito, e mesmo os jacobinos que não estivessem alinhados com Robespierre, que era a figura preponderante dentro do Partido Jacobino, acabavam sendo perseguidos. Ninguém precisa decorar nome de ninguém, mas um exemplo é o Danton. Danton, figura importante dentro dos jacobinos, era considerado o melhor orador dos jacobinos, ele também vai ser perseguido. Tá? Durante o governo dos jacobinos, é o chamado processo de descristianização. Lembre, a Igreja Católica é um dos pilares do antigo regime. Para os jacobinos, era preciso ir além dessa submissão da Igreja Católica ao novo governo. Era preciso acabar com qualquer influência católica dentro da França. Então, vai se criar uma religião de culto à razão, vai se abandonar o calendário gregoriano em favor de um novo calendário, que é o calendário revolucionário. Os jacobinos também vão baixar a lei do máximo, que é uma tentativa de controlar a alta dos preços, tá? Tabelamento de preços. Vão instituir a reforma agrária. Se a Igreja Católica ela vai ser totalmente desmontada agora, você vai se apropriar das terras da Igreja Católica, e essas terras serão distribuídas aos camponeses. Ninguém governa a França, neste momento, sem o apoio do campesinato. Os jacobinos também queriam um ensino público, gratuito, laico para meninos e meninas que pudesse refletir estes ideais revolucionários. Não tiveram tempo para instituir isso. Tá? Conforme os jacobinos vão se isolando no poder e vão baixando leis que permitem perseguição cada vez maior àqueles que discordam deles, eles acabam perdendo o apoio de vários setores da população, perdem o apoio do exército, porque vários generais, mesmo lutando pela revolução, serão acusados de traição, vão parar na guilhotina, e isso gera uma insatisfação profunda no exército. Então, setores dos jacobinos que têm medo do Robespierre vão se alinhar com o exército, com os girondinos, derrubam os jacobinos do poder, e é aquilo que a gente chama de reação termidoriana. Lembrem que os meses desse calendário revolucionário, eles vão seguir as estações do ano e as atividades agrícolas da França. Ninguém precisa decorar esse calendário, mas pode ser que algumas coisas apareçam na matéria se remetendo a esse calendário. Reação termidoriana vai ser em julho de 1794. 18 de Brumário, de Napoleão, 9 de novembro de 1799, mas ninguém precisa se preocupar com isso. A questão vai te dar o direcionamento, não é a pergunta não vai ser, diga, né, a data, 18 de Brumário é qual data? Marque a alternativa. Não vai ter isso, né? Por favor, ok? Os girondinos, eles voltam ao poder. Eles vão reverter algumas das políticas dos jacobinos. Por exemplo, eles vão abolir a lei do máximo. Isso vai gerar insatisfação da população mais pobre, mas você vai ter repressão. Eles vão acabar com o voto universal, voltar com o voto censitário, e os girondinos eles vão permitir a perseguição, principalmente aos jacobinos e aos sans-culottes, né? Foram derrubados do poder e vão ser perseguidos oficialmente e extraoficialmente por grupos secretos, sociedades secretas, algumas formadas inclusive por católicos que queriam vingança em relação ao que tinha sido feito contra a igreja e contra eles mesmos. É o que a gente chama de terror branco, tá? Diretório. E lembrando que o diretório pode aparecer na recuperação, porque foi dado em sala, mas muito provavelmente não aparecerá, tá? Reversão das políticas dos jacobinos, algumas delas, por exemplo, eles não vão voltar com a escravidão, tá? Então, nem todas as políticas são revertidas. Nova Constituição, voto censitário, eles vão confirmar os títulos de propriedade de terra dos camponeses, porque ninguém quer mexer com os camponeses, e você tem revoltas camponesas, guerras, a Guerra da Vendée e outras que estão acontecendo nesse momento. Então, você quer paz com os camponeses, não guerra com eles. O diretório vai abolir a moeda da Revolução, que não era bem uma moeda,
e eu peço que vocês olhem o pequeno texto que eu coloquei lá no AVA, em favor do franco, que vai ser a moeda francesa durante muito tempo, até que o euro seja instituído. Eles vão criar duas câmaras, não se tinha uma assembleia só, né, os deputados, agora você vai ter o Conselho dos 500, que seriam os deputados, e o Conselho dos Anciãos, para aqueles que têm mais de 35 anos, e do Conselho dos Anciãos seriam tirados os governantes, que seriam os membros do diretório, daí o nome diretório, são 5 membros, tá? Qual é a assembleia que tem mais poder? É o Conselho dos Anciãos. Nesta fase da Revolução Francesa, o judiciário também é eleito. Então, ó, o executivo é tirado do legislativo, o legislativo é eleito, mas é eleito por uma quantidade pequena de eleitores, porque você vai criar os eleitores de primeira instância, os de segunda instância, aqueles que votam em quem vai votar e os que votam de verdade, tudo baseado em renda, então a possibilidade de direito de voto é muito reduzida. É nesse momento que se cria o voto secreto e, como falei, o judiciário também é eleito. Um dos movimentos acontecidos durante o diretório vai ser a chamada Conspiração dos Iguais, 1796. O Graco Babeuf, né, e outros irão se organizar para tentar tomar o poder, principalmente movidos pela insatisfação em relação dessas leis que excluem os mais pobres e que suspendem medidas dos jacobinos que favoreciam esta população trabalhadora, principalmente urbana. Eles serão denunciados, eles serão reprimidos e nós vamos ter um reforço da censura. O diretório não resolve o problema econômico da França, nós temos uma inflação alta, acusações de corrupção, lembrando que você vai ter somente um grupo muito restrito participando da política e do governo, e o perigo da revolução, perigo da volta da monarquia absoluta, perigo da volta dos jacobinos, tá? E neste contexto, vai se criar a chamada segunda coligação, ou seja, de novo, países se voltam contra a França. A França ameaçada, internamente a revolução pode cair, ameaçada por forças externas, o que acontece? Nós vamos ter uma arrumação interna de setores do governo, setores do exército, burguesia financeira, então aquela alta burguesia mais rica, tentando conseguir uma figura que representasse seus interesses e que desse estabilidade ao governo. É aí que entra Napoleão, que é um jovem general, vitorioso no norte da Itália, nas batalhas contra a Segunda Coligação, que volta trazendo muitos tesouros. É alguém que tem uma grande popularidade junto ao exército, aos seus soldados, que é visto como um herói pela população comum. É ele que vai ser favorecido naquilo que a gente chama de golpe de 18 de Brumário. Napoleão vai chegar ao poder, nós teremos uma série de mudanças dentro desta França, só que os grupos que levaram Napoleão ao poder achavam que podiam controlar Napoleão e a coisa não vai ser bem assim. Mas, de qualquer maneira, a nossa matéria de revisão de Revolução Francesa é esta. Lembrem o seguinte: a Revolução Francesa começa por uma série de fatores: crise econômica, insatisfação com a estrutura política, com o absolutismo. Essa crise econômica ela atinge muitos mais pobres por conta da inflação, daí você ter os motins pedindo pão, que eram repetidos e constantes. A burguesia, seja ela alta, média ou baixa, quer participação política, mas para a alta burguesia bastavam algumas reformas e a questão da igualdade jurídica já era suficiente, todos são iguais diante da lei, diferentemente do que queriam outros setores da burguesia e também a população mais pobre, que queriam medidas que pudessem produzir melhores condições e maior participação para amplos setores da população. A França vai ser ameaçada por reações dos países à revolução. A revolução ela afronta o rei, e um rei afrontado é como se você afrontasse todos os reis. A Revolução Francesa ela vai ser movida pelas ideias iluministas. Durante o período dos jacobinos, aprofundam-se as reformas, mas nós vamos ter também essa perseguição aos inimigos políticos e vai chegar um momento que qualquer um poderia ser inimigo.
Então é isso, eu acho que Revolução Francesa está coberto. Assistam as outras aulinhas de revisão e façam uma boa prova. Tchau, tchau para vocês.